Como melhorar a ereção e durar mais tempo na relação? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou especialista em saúde íntima masculina e eu sou sexóloga e trato transtornos sexuais como, por exemplo, a ejaculação precoce e a disfunção erétil psicológica, que é o nosso tema do vídeo de hoje. E basicamente, quando a gente fala sobre ereção e quando a gente fala sobre melhorar a qualidade da ereção, naturalmente a gente fala sobre durar mais tempo na relação sem que essa ereção ela fique meia bomba, sem que essa ereção ela perca completamente a rigidez. Porque tem homem que ele vai para a relação e por uma série de fatores ele acaba perdendo essa ereção no processo. E ele acaba se desesperando e isso na verdade tem um nome, isso chama transtorno erétil, ou seja, disfunção erétil psicológica, ou seja, é o homem que fica com o pênis mole na hora do sexo. E é exatamente isso que eu quero te ajudar nesse vídeo. E no decorrer desse vídeo eu vou te passar 4 dicas que vai te ajudar a manter a ereção por mais tempo na relação. A primeira coisa é você aprender a aumentar o seu nível de desejo sexual. Mas antes de eu explicar o que é o desejo sexual e por que você deve cuidar dele com todo carinho, eu quero te explicar o que é a resposta sexual. Resposta sexual é a nossa função sexual, é quando a gente tem uma resposta, uma função sexual que funciona bem. Por isso o nome disfunção sexual. O que é disfunção? É aquilo que não funciona bem. E na nossa resposta sexual, a gente tem 4 fases. E essas fases são desejo, excitação, orgasmo e resolução ou período refratário. O que é desejo? Desejo é a vontade de ter uma relação sexual. É mais ou menos como a vontade que você tem de comer, só que por sexo. Então, o desejo sexual é a vontade, é o impulso. Essa é a primeira fase. Depois do desejo, a gente tem a fase da excitação, que é literalmente onde acontece a ereção. Depois, a terceira fase é a fase orgástica, que é onde acontece o orgasmo e também a ejaculação na grande maioria das vezes, embora sejam coisas distintas. E por último, a gente tem o período de resolução ou refratário, que é quando o nosso corpo relaxa depois do orgasmo. É claro que eu estou explicando para vocês aqui de uma maneira bastante simples para facilitar o entendimento. Pois bem, Débora, o que esse ciclo de resposta sexual ele tem a ver com a ereção? Você percebeu que eu falei que existe o desejo e existe a excitação. Na excitação é onde acontece a ereção. Por isso é importante você trabalhar desejo, porque o homem sem desejo, que é o primeiro passo do ciclo de resposta sexual, ele é um homem que provavelmente, e quando eu falo provavelmente é 99% de chance dele ser afetado na excitação, ou seja, na ereção. Então, eu tenho uma pergunta para você. Você está perdendo a ereção durante a relação? Se a sua resposta for sim, quero te perguntar como é que está o seu nível de desejo. Existe desejo? Não existe? Existe cansaço? Existe preguiça? Existe desânimo? É muito importante você analisar aqui, porque às vezes o homem ele foca no pênis, se está duro, se não está, se está mole, se não está, mas ele não cuida do desejo. Até porque é uma crença muito comum que tanto homem quanto mulher tem, que é que só existe falta de desejo em mulheres. Né? É quase inadmissível um homem não ter desejo sexual. Como é assim você não tem desejo sexual? Porque ao longo do tempo a gente foi aprendendo isso. A gente que eu falo, eu, você, o seu vizinho, a sua mulher, a sociedade. No entanto, que é normal e aceitável a mulher não ter desejo, mas não é normal e aceitável o homem não ter desejo. Eu não estou dizendo aqui que tem que aceitar e ponto final, fecha a porta e tchau. Não, eu estou dizendo no sentido de normalizar a situação. Às vezes o homem ele pula porque ele fala coisa de desejo ou falta de desejo é coisa de mulher e não é coisa de homem. E aqui eu estou para dizer sim, que se você não tem desejo, a ereção ela pode ser completamente prejudicada. Então, primeira coisa, você precisa cuidar do desejo. Como é que você tem desejo? O que desperta o desejo em você? Tá? Então, é interessante você pensar sobre isso. É claro que eu não vou me aprofundar, porque esse vídeo ele não é sobre só desejo sexual, mas coloca aí no seu radar. Aliás, falando colocar no seu radar, né, meu povo? Coloca no seu radar aí também agora, os próximos 10 segundos, clica aqui em curtir esse vídeo. Calma que eu espero. Clica aqui em curtir nesse vídeo, inscreva-se no meu canal, tem um botãozinho aqui do lado,
Pronto, não levou nem 10 segundos. E qual é a vantagem de você fazer isso? A vantagem de você fazer isso é que você ajuda o meu canal a crescer e eu ajudo você a melhorar a sua vida e a sua resposta sexual. E eu sempre brinco aqui, né, que essa é uma troca tanto quanto interessante. Mas brincadeiras à parte, agora é sério. Clica aqui, curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal, porque o YouTube ele vai entregar muito mais o meu conteúdo e eu vou ajudar muito mais gente que sofre com esse problema, porque você sabe muito mais do que eu, que quando o homem ele sofre com falta de ereção, ele demora muito para encontrar ajuda, ele desconfia muito de quem ele encontra e quer ajudá-lo e ele sofre muito tempo com esse problema. E o meu papel aqui como sexóloga é encurtar esse caminho do homem que sofre com a solução para o seu problema. E quando você curte esse vídeo, você me ajuda a fazer a crescer o canal. Então, a primeira coisa é cuidar do desejo sexual. Você precisa analisar se tem, se não tem, precisa tratar isso. Segunda questão, ter fantasias sexuais. Existem dois tipos de estímulos para excitação, ou seja, para que a ereção aconteça. O primeiro tipo de estímulo é o estímulo físico, que é pelo toque. Depois, o segundo tipo de estímulo é o estímulo mental. E no estímulo mental é onde moram as fantasias sexuais. E aqui eu não estou falando necessariamente, meu povo, de você ir para uma suruba, para uma troca de casais. Eu não estou falando necessariamente de uma fantasia de enfermeira ou de uma fantasia sei lá do que. Não, eu estou falando da sua mente fantasiar, desenhar uma cena sexual. Porque basicamente quando a gente desenha, quando a gente imagina, o que é que acontece? A gente até tem um pouquinho das sensações, né? Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui na hora do almoço e eu, por exemplo, não almocei ainda. E se eu começar a falar de comida aqui para você, se eu começar a falar de um churrasco, daquela picanha no alho que tem aqui na minha cidade, gente, já dá água na boca, eu já sinto o cheiro do churrasco e eu só estou pensando e não tem nem restaurante aqui ao lado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a fantasia ela faz exatamente esse papel. Qual o papel? De provocar o que eu falei anteriormente, provocar o desejo. Então é importante você trabalhar o desejo, mas é importante você também trabalhar o nível de fantasia, porque o estímulo mental, a fantasia sexual, ela faz parte de um dos estímulos para que a ereção aconteça, como eu disse anteriormente. A gente tem o estímulo físico e a gente tem o estímulo mental. A pergunta que eu tenho para você é qual é o tipo de estímulo que você tem usado para ter uma ereção mais prolongada, tá bom? E eu tenho aqui mais uma dica muito importante para você durar mais tempo no que se refere a manter a rigidez mais tempo na relação. É parar de consumir pornografia. Meu querido, se você consome pornografia, eu já indico que você pare imediatamente. Mas quando eu falo imediatamente, é agora, imediatamente. E quando eu falo sobre pornografia, eu não falo tão somente do site especializado em sexo explícito, não, tá? Eu tô falando desse monte de mulher que você, de repente, pode seguir, que só não posta foto 100% pelada, porque senão não pode, né, meu povo? Mas tem tanta bunda e peito aí aparecendo pra gente que é uma verdadeira pornografia. E isso faz mal pra sua mente, porque a sua mente fica completamente preguiçosa no que se refere à excitação, tende a aumentar o seu desejo fora da relação, mas não pela sua parceria, e deixa você com dificuldade na excitação, logo dificuldade com a ereção. Então, a pornografia, ela não é só aquele vídeo de sexo explícito. A pornografia é esse excesso de videozinhos no TikTok extremamente sensuais, é o excesso de sexo virtual que muitos homens praticam. Então, todo esse excesso, ele pode e ele provavelmente vai te fazer mal. Então, você precisa interromper a pornografia da sua vida. Por quê? O nosso cérebro, ele é muito interessante. E ele adora preservar energia. Por isso que a gente prefere ficar sentado no sofá sem fazer absolutamente nada e de preferência comendo alguma besteira do que ir para academia e se exercitar, né? Só gosta de ir para academia alguém que já pratica há muito tempo e já aprendeu os benefícios que a musculação tem. Mas de maneira geral, 80% da população detesta ir para academia. Por quê? Porque a academia demanda, entre aspas, a gastar energia. A gente não quer isso. Nosso cérebro, ele quer economizar. Débora, o que tem a ver academia com pornografia? Tudo. Porque o nosso cérebro, ele funciona da mesma maneira, ele quer economizar energia. E a pornografia, o que ela faz? Ela faz você economizar energia no processo da excitação.
Lembra que eu falei anteriormente sobre as fantasias elas serem boas para uma resposta de ereção? Pois é, quando você consome pornografia, a pornografia ela rouba o seu poder de fantasiar. A pornografia ela rouba o seu processo de criatividade sexual. E aí quando você vai para a relação com uma pessoa comum que eu falo com 2 braços e 2 pernas, não, uma pessoa. Quando você vai em uma situação real, o seu cérebro ele entende essa informação como disfuncional. Então, você quer ter ereção por mais tempo, você quer manter a rigidez por mais tempo na sua relação, aumente o desejo, ou melhor, cuide do desejo sexual, tenha fantasias sexuais, não consuma pornografia e pratique o pompoarismo masculino. O pompoarismo masculino, ele ajuda o homem tanto a aumentar o desejo, mas também o pompoarismo masculino, ele aumenta a circulação sanguínea na região genital. Logo, essa circulação sanguínea, ela melhora a qualidade da ereção. A ginástica íntima ela é tão poderosa que eu utilizo com os meus pacientes e com os meus alunos. Hoje, já são mais de 5.000 atendimentos com pacientes. E hoje, em fevereiro de 2024, já são mais de 3.000 alunos do meu método Potência Masculina. E um dos pilares que eu trabalho de maneira muito forte é o pompoarismo masculino. E eu confesso que já experimentei tirar o pompoarismo masculino do meu tratamento só para testar se o resultado dos meus pacientes e alunos mudariam. E eu percebi que muda em pelo menos 70%. Se eu tirar, diminui o resultado dos meus alunos e também dos meus pacientes. Então, o pompoarismo ele te ajuda a ter uma ereção mais rápida e mais prolongada, porque o pompoarismo ele é uma ginástica íntima que basicamente trabalha a contração e relaxamento do assoalho pélvico, e essa contração e relaxamento é o que faz esse sangue ele circular melhor na região genital e, como consequência, uma ereção com maior qualidade, uma ereção mais fácil para você ir para a relação. E também, gente, de maneira geral, a ginástica íntima ela traz um autoconhecimento para o homem que não envolve só a ereção. É claro que o nosso tema de hoje aqui é sobre a ereção, mas a ginástica íntima masculina, ela ajuda no processo de desejo, ela ajuda no processo de ereção, ela ajuda no processo da ejaculação precoce. O homem ele tem uma consciência muscular muito maior do que um homem que não pratica ginástica íntima, e também para aqueles homens que têm a ejaculação retardada, que são aqueles homens que demoram muito para ejacular, a ginástica íntima também ajuda. Tá? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu método Potência Masculina, que é o meu tratamento para acabar com a ejaculação precoce, a disfunção erétil psicológica, um curso 100% online, em videoaula, que tem mentorias todos os meses comigo, onde eu consigo acompanhar os meus alunos. E se você quer ir buscar esse tratamento, o link está aqui abaixo desse vídeo. E eu vou deixar aqui também no final desse vídeo alguns depoimentos de alunos meus que conseguiram, e de repente você precisa desse incentivo para também começar a buscar o seu tratamento. Não esquece de curtir, se inscrever no meu canal enquanto você me ajuda, eu ajudo você. E não esquece também que eu sou a Débora Martins, a sua sexóloga, e nos vemos no nosso próximo conteúdo. Grande beijo. Eu sofria com transtorno de ejaculação precoce há aproximadamente 20 anos. Eu sentia-me um homem acabado. Foi então quando conheci a doutora Débora, e para mim foi a minha salvadora. Já me sinto homem, já não ejaculo rapidamente, a ereção também melhorou bastante. Eu não conseguia ter relação de maneira nenhuma. Meu sentimento era justamente esse, muito frustração, né? Como se não fosse uma pessoa completa, se faltava alguma coisa, né? Até sem vontade de viver, para dizer a verdade, né? Sem aquele ânimo, né? O meu foco principal era ereção, penetração e orgasmo. Mas foi muito além disso. Quando eu consegui tudo isso, foi como se eu tivesse renascido de novo, né? Comecei a viver com mais alegria, a me sentir mais disposto, principalmente quando eu consegui ter relação sem tomar nenhum remédio. Para mim foi uma vitória, fui nas nuvens.